Você já sabe que qualquer solução da homogênea com uma solução da não homogênea é uma solução da não homogênea. Mas é verdade que toda solução da não homogênea, se você pegar φ, uma solução da equação diferencial linear, que é a equação não homogênea. φp, uma solução particular. Uma solução particular. Uma outra solução. Solução também dessa. É claro que φ de x é quem? É φ de x menos φp de x mais φp de x, não é? Ou seja, φ não, πc. É πc menos πcp em x mais πcp. Só que quando eu pego a diferença de duas soluções da não homogênea, dá uma solução da homogênea. Então, toda solução desta equação aqui é a soma de uma solução da não homogênea, da homogênea, com uma solução que eu chamo de particular. Entendeu? Então, por isso é que isso aqui é verdade. Pela causa dessas duas observações. Então, a solução geral da equação diferencial linear, que é a não homogênea, é a solução geral da homogênea mais uma solução particular. Por que eu estou chamando φp? Porque eu estou tratando isso como uma solução particular, uma solução que eu encontrei. Você entendeu? Então, é assim que se acha a solução geral da equação não homogênea. Então, resolver esta equação agora, ó, vem para cá. Resolver esta equação aqui se resume a quê? A resolver completamente a homogênea e achar e encontrar uma solução dessa. E é isso que nós vamos fazer agora. Tá certo? Então, vamos começar do caso mais simples, não desse caso geral. Vamos começar com Rx igual a E elevado a alfa x. Tá? Então, posso apagar aqui? Isso aqui foi para justificar aquilo lá. Justificar o quê? Que a solução geral da equação não homogênea, ela é a solução geral da homogênea mais uma solução particular da não homogênea. A não homogênea é que eu chamo de EDL. E a homogênea é EDLH. Entendido? Então vamos. Vamos agora, então, resolver, tá, completamente essas equações, mas vamos tratar do problema de achar uma solução particular da não homogênea. E aí eu vou dar uma receita de bolo, tá, que está totalmente justificada nas notas. Então, se você... Tudo que eu vou fazer aqui está justificado nas notas de aula, está provado nas notas de aula. Seguinte, ó. Sejam... Vou começar daqui, tá? Começar daqui, eu apagar aqui. Ó, sejam P e Q e alfa reais e a equação diferencial linear não homogênea, essa daqui. F duas linhas de x mais P F linha de x mais Q vezes F de x igual a E elevado a alfa x. Tá? E elevado a alfa x. Então, vamos aprender a resolver esta equação. E pelo que foi discutido aqui, para resolver esta equação, basta eu achar uma solução particular dela. Porque a sua solução geral
ela será a solução geral da homogênea associada, tá? Somada com essa solução particular. Então, o primeiro problema é achar uma solução particular. Então, eu vou fazer a teoria, eu farei a teoria para esse caso aqui. Para esse caso aqui. E os outros casos eu não vou fazer a teoria. Tá lá, eu vou só dar a receita de bolo, para você entender. Olha, existe, tá? Seja a equação diferencial linear homogênea associada. Qual é? Qual é, hein? F duas linhas de x mais P vezes F de x mais Q vezes F de x igual a zero. Essa daqui. Essa equação. Essa equação aqui, para você resolver completamente, você olha para a equação característica dela. E aí, tá? Você observa o seguinte, ó. Se o alfa, que é dado aqui, ó, se o alfa que é dado, não é raiz real, se alfa não é raiz real, tá? Se alfa não é raiz real da equação algébrica. Qual é a equação característica associada aqui? Qual é? O 2 mais PU mais Q igual a zero, que é a equação algébrica associada. Então, você tem o seguinte. Essa função aqui, π de x igual a e elevado a alfa x, não é, você sabe que isso aqui não é solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Tá? Essa função aqui, ó, φ de x, vou chamar isso aqui, então, φ de x igual a e elevado a alfa x, não é solução desta equação aqui. Isso foi visto na aula passada, porque uma função desse tipo é solução da homogênea somente se o alfa é raiz da equação característica. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Seja dado alfa, dado A real constante, você vai considerar a seguinte função. Seja φ de x, domínio R, né? Tudo domínio R, não vou nem explicitar isso. Seja φ de x igual a vezes e elevado a alfa x. Tem-se o seguinte. φ é solução da equação diferencial linear, que é essa daqui, se somente se o quê? Se somente se o quê? φ duas linhas de x, mais o quê? Mais P, φ linha de x, mais Q, φ de x é igual a zero. Não é? Para todo x real. Mas isso aqui é verdade? Lembre, eu estou atrás de uma solução particular. Então eu vou forçar a barra. Mas o que é que dá isso aqui? Quem é que dá a derivada segunda dessa função? Quem é? Alfa 2 vezes e elevado a alfa x. Mais P vezes a derivada primeira. Quem é a derivada primeira? Quem é? Alfa vezes e elevado a alfa x. Mais Q vezes e elevado a alfa x. Se somente se isso aqui é zero, qualquer que seja o x real. Mas isso aqui é verdade se somente se o quê? Coloca e elevado a alfa x em evidência. É zero não, desculpe. Que zero.
Φ é solução da EDL. Então o que é que está errado aqui, hein? Se somente se, tem um erro aqui. Qual é? Não, qual é o erro? O que é que eu tenho que colocar aqui? Φ é solução da equação diferencial linear. Qual é a EDL? É essa ou é essa? É a de cima. Então, Psi é solução da EDL, se somente isso aqui é igual a quê? É elevado a alfa x. Que é se somente se, isso aqui é igual a E elevado a alfa x. Que é se somente se, é elevado a alfa x vezes o quê? É A. Está errado também. Está errado. Quem é a Psi? Quem é? É A vezes elevado a alfa x. Então vamos corrigir. Então o que é que fica aqui? Vamos lá. Quem é a derivada segunda dessa função? Quem é? A alfa 2 elevado a alfa x. Mais P vezes. Quem é a derivada primeira? Quem é? A alfa elevado a alfa x. Mais o quê? Q vezes o quê? Q A elevado a alfa x. Então isso aqui tem que ser igual a elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Mas isso é verdade se somente se o quê? Coloco o A em evidência, né? Com evidência, E elevado a alfa x em evidência, vezes quem? Alfa 2, mais P alfa, mais Q. Então isso aqui tem que ser igual a E elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Como E elevado a alfa x é diferente de zero, eu posso dividir por E elevado a alfa x, isso aqui é igual se somente se A vezes quem? Alfa 2, mais P alfa mais Q, isso é o quê? Isso é 1, né? Qualquer que seja o x real. Mas isso aqui é verdade se somente se. Lembre-se que eu estou analisando o caso em que alfa não é raiz dessa equação. Se alfa não é raiz dessa equação, isso aqui é o quê? Então, isso aqui é verdade se somente se o A é igual a 1 sobre o quê? Alfa 2 mais P alfa mais Q. Ou seja, essa função é a solução desta equação se somente se você pegar o A igual a esse aqui. Isto diz que essa função aqui, φp de x, igual a quê? A1 sobre alfa 2 mais P alfa mais Q. O que é que ela é, hein? Ela é solução de quem? Da equação diferencial não homogênea. P de x igual a A elevado a alfa x. X, qualquer que seja o x real, é o quê? Solução de quem? Da equação diferencial linear não homogênea. Então você tem uma solução particular. Se você tem uma solução particular, você vai ter a solução geral, porque você sabe como resolver a homogênea, e a solução geral da não homogênea é a solução geral da homogênea mais essa solução particular. Mas aí você diz, isso é no caso em que alfa não é raiz da equação característica. E se alfa for raiz? Se alfa, agora vamos analisar o caso em que alfa é o quê? É raiz simples. É raiz simples. É raiz simples da equação característica da equação diferencial. Da equação
U2 mais PU mais Q igual a zero. O que é que significa ser raiz simples? Significa que essa equação tem duas raízes reais e distintas. E uma delas é a alfa. Tá? A alfa é raiz, mas não é raiz dupla. O delta não é zero, o delta é positivo. Tá? O delta é positivo. Então, alfa é raiz e o delta é positivo. Ou seja, eu tenho duas raízes reais e distintas e o alfa é uma delas. Então, se isso aqui é verdade, ó pessoal, se isso aqui se o alfa é raiz dessa equação, você não vai achar uma solução particular da não homogênea dessa forma aqui. Sabe por quê? Porque como o alfa é raiz da equação característica, essa função φ, ela é solução da equação homogênea. E se ela é solução da equação homogênea, ela multiplicada por qualquer constante A, ainda é solução da homogênea. Portanto, não é solução da não homogênea. Então, isso aqui não vai funcionar. Tanto é que quando você chegar aqui, você vai ter isso igual a 1. Não, porque isso aqui é quanto? Isso aqui é zero. Então, você vê que não vai funcionar. Tá certo? Mas eu nem precisava olhar para cá, porque, de novo, se o alfa é raiz dessa equação, essa função é solução da homogênea. Multiplicada por qualquer constante é solução da homogênea. Daí não será solução da não homogênea. E aí, Romildo? E aí você faz o seguinte. Dado A real, é o truque da aula passada. Dado A real, seja π de x igual a A vezes x vezes E elevado a alfa x. Tá? E vamos ver o que é condição necessária e suficiente sobre A para que essa função seja solução da não homogênea. Tem-se o seguinte. Φ é... Bem, antes disso, vamos ver quem é a derivada de φ de πc em x. Quem é a derivada primeira de πc em x? Quem é? Derivada de πc em x. Quem é a derivada primeira? Quem é? A vezes o quê? E elevado a alfa x. É x aqui. Mais o quê? Mais A alfa x elevado a alfa x. Correto? Isso é a derivada primeira para todo x real. Tá? Seja πc de x igual a elevado a alfa x, ax elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Então tem isso. Vamos ver. Tá? Seria de x igual a E elevado a alfa x, A vezes alfa x elevado a alfa x. E tem a derivada segunda. Quem é a derivada segunda da πc? Quem é a derivada segunda da πc? Quem é? Fica. Derivada segunda. A alfa elevado a alfa x. X. Mais. Agora a derivada disso aqui. Fica A alfa elevado a alfa x. Mais. Vou repetir. A alfa elevado a alfa x. Mais o que, hein? A alfa ao quadrado x elevado a alfa x. Mais A alfa ao quadrado x elevado a alfa x. Daí
você tem o seguinte, a psi dessa forma aqui, desse formato, ela é a solução da equação diferencial linear não homogênea, se somente se o quê? Vamos lá, psi duas linhas de x, mais p, psi de x, psi de x, mais q, psi de x, isso é igual a zero, qualquer que seja o x real. Desculpa, de novo errei, né? Ela é elevado a alfa x, é isso mesmo, qualquer que seja o x real. Mas isso aqui é verdade, se somente se... Pare, começa outro.